Estudiosos bíblicos debatem há anos sobre a localização desses lugares sagrados. Agora, um homem afirma tê-los encontrado. Mas, sob a superfície antiga, algo aguardava. Após anos de segredo, arqueólogos finalmente abriram um cofre selado, escondido nas profundezas da montanha. O que descobriram lá dentro deixou cientistas, historiadores e líderes religiosos completamente atônitos. A montanha que não deveria estar onde está. Durante séculos, acreditou-se que o verdadeiro Monte Si se erguia firmemente no Egito. Era a montanha sagrada onde, segundo as Escrituras, Moisés recebeu os 10 mandamentos. Mas, nos últimos anos, um pequeno grupo de pesquisadores começou a afirmar o contrário. Eles argumentam que o verdadeiro Monte Si pode, na verdade, estar localizado do outro lado do Mar Vermelho, no noroeste da Arábia Saudita, em um lugar conhecido como Jabal al-Lawz. Eles basearam sua alegação em picos enegrecidos, altares de pedra e marcos de fronteira que pareciam corresponder à descrição bíblica da montanha sagrada. A teoria causou alvoroço nos círculos religiosos e acadêmicos. Os governos restringiram as expedições e os debates rapidamente se acirraram. No entanto, quando os arqueólogos revisitaram o local, suas descobertas deixaram pouca margem para dúvidas. Não era a montanha descrita nas Escrituras. Escavações posteriores nos arredores de São Petersburgo confirmaram que a montanha era a mesma descrita nas Escrituras. O mosteiro de Catarina descobriu antigas inscrições de peregrinos e relíquias cristãs primitivas que se alinhavam perfeitamente com a rota bíblica do Êxodo, reforçando a reivindicação do Egito. A montanha na península do Sinai, no Egito, permanece o local mais plausível. Foi por lá que os antigos peregrinos caminharam, onde o mosteiro ainda se ergue e onde a montanha ainda se mantém imponente em silêncio. O Monte Si, no coração do deserto árido do Egito, não é uma montanha comum. Seu cume escuro parece chamuscado, como se tivesse sido consumido pelo fogo há muito tempo. Geólogos afirmam que a cor enegrecida da rocha provém de basalto natural, mas muitos permanecem céticos. Peregrinos há muito acreditam que a superfície foi queimada quando o fogo divino desceu sobre ela. Ainda mais intrigantes são as estranhas leituras eletromagnéticas detectadas ao redor da montanha. De acordo com dados de levantamento geológico da década de 1980, bússolas próximas ao cume frequentemente perdiam a calibração. Instrumentos metálicos emitiam ruídos estáticos fracos, e pesquisadores registraram breves rajadas de interferência magnética que apareciam e desapareciam sem explicação. Essas descobertas aprofundaram o mistério e atraíram ainda mais atenção para a natureza peculiar das montanhas. No início dos anos 2000, pesquisadores que estudavam a erosão do deserto realizaram varreduras térmicas por satélite na região do Sinai. O que eles encontraram adicionou mais uma camada de confusão. Imagens de alta resolução revelaram pontos quentes incomuns perto da base sul da montanha. À noite, quando o deserto esfriava rapidamente, essas mesmas áreas permaneciam quentes. Nenhum processo geológico conhecido explicava isso completamente. Alguns acreditavam que as assinaturas de calor provinham de depósitos minerais ou aberturas subterrâneas. Outros, porém, especulavam que algo oculto sob a montanha poderia estar gerando energia. As tribos Bedouin locais, um povo nômade que vive no deserto do Sinai há gerações, têm suas próprias histórias sobre a montanha. Dizem que ela respira à noite. Pastores descreveram sentir vibrações suaves através da areia quando o ar está calmo. Alguns afirmam que o som se assemelha a uma batida cardíaca lenta vinda das profundezas. Segundo a crença local, o pulso é um sinal de que a montanha está viva. Disse que é o próprio espírito da montanha, adormecido até o momento da revelação. Intrigados por essas histórias, pesquisadores instalaram instrumentos perto dos mesmos vales mencionados pelos beduínos, quando sismógrafos registraram leves movimentos rítmicos nesses locais.
As histórias já não parecem tão fáceis de descartar. Em um deserto onde tudo permanece imóvel, o Monte Si se destaca. Ele vibra, irradia calor e distorce os próprios instrumentos destinados a medi-lo. Esses fenômenos atraíram cientistas do mundo todo de volta à árida fronteira do Egito. Eles vieram não para desvendar mitos, mas para entender por que essa montanha sagrada se comporta de maneiras que desafiam a natureza. Sua busca por respostas os levou ao único lugar que observa a montanha há mais tempo do que qualquer alma viva. O mosteiro que repousa silenciosamente em sua base, guardando o que jaz abaixo. Os murmúrios sob a pedra. Ao pé do monte Si ergue-se o mosteiro de Santa Catarina. Dentro de seus arquivos selados, uma pequena equipe de pesquisa descobriu registros esquecidos que descreviam algo estranho sob a rocha sagrada. Os manuscritos escritos em grego e copta registravam eventos testemunhados pelos primeiros monges. Eles mencionavam tremores leves sob o chão durante as orações. Inicialmente, os monges descartaram esses movimentos como sinais naturais de santidade, mas escritos posteriores sugerem que sua fé se transformou em medo. Os registros também descreviam luzes misteriosas que apareciam ao longo das cristas das montanhas após o anoitecer. Testemunhas disseram que os flashes eram de um azul pálido e duravam apenas alguns segundos antes de desaparecerem na escuridão. Aqueles que tentaram alcançar as luzes não encontraram nada ao chegar. Durante tempestades violentas, os monges relataram ouvir vozes fracas levadas pelo vento, sons que pareciam vir dos próprios penhascos. De acordo com os pergaminhos mais antigos do mosteiro, o monge superior responsável ordenou que todos parassem de falar sobre os incidentes. Ele temia que os estranhos eventos perturbassem a fé e a sanidade dos monges. Os relatos foram arquivados, selados sob séculos de poeira e esquecidos. Quando cientistas modernos leram esses relatos, reconheceram que as descrições coincidiam com os estranhos tremores recentemente registrados perto da base da montanha. Para testar a hipótese, sismólogos, cientistas que estudam terremotos e movimentos do solo, instalaram novos instrumentos sob o mosteiro. As leituras confirmaram o que os moradores locais descreviam há gerações. Sob o Monte Si, algo estava se movendo. As vibrações eram constantes e se repetiam em intervalos fixos, diferentemente de qualquer atividade sísmica conhecida. Quando sensores eletromagnéticos foram colocados perto da parede dos fundos do mosteiro, os resultados foram ainda mais perturbadores. Os instrumentos detectaram um pulso que se repetia a cada 11 segundos. Ele não era afetado pelo clima, pela luz do dia ou pela temperatura. O sinal não correspondia a nenhuma frequência natural da região. Alguns especialistas sugeriram que poderia vir da vibração de minerais ou de uma falha subterrânea. Outros acreditavam que indicava algo artificial, uma câmara oculta refletindo energia vinda de baixo. Os pesquisadores começaram a procurar mais evidências no próprio mosteiro. Descobriram tênues inscrições no pátio que haviam sido deliberadamente apagadas. Sob certas condições de luz, as palavras restantes ainda podiam ser lidas. A montanha guarda o que engole. A frase aparecia em registros com mais de 1000 anos, sugerindo que os monges daquela época sabiam mais do que jamais revelaram. As descobertas perturbaram a todos os envolvidos. Os tremores continuaram, mais fortes e frequentes. O mosteiro, outrora tranquilo, já não era mais tão silencioso. Para entender o que estavam enfrentando, os pesquisadores recorreram a antigos registros, diários e mapas de exploradores que haviam percorrido aquelas mesmas encostas em busca de respostas. Os exploradores esquecidos e o mapa oculto. Muito antes dos satélites e scanners modernos, o Monte Si já despertava a curiosidade de exploradores que buscavam comprovação das histórias escritas nas escrituras.
No século XIX, viajantes europeus cruzavam o deserto inóspito munidos apenas de cadernos e bússolas. Muitos deles eram movidos pela fé, outros pela ambição, mas todos deixaram para trás diários que relatavam coisas estranhas que não conseguiam explicar. Alguns descreveram entalhes geométricos gravados nas encostas do Sinai, padrões que pareciam precisos demais para terem sido formados pelo vento ou pela erosão. Seus guias os chamavam de marcas dos antigos, mas os exploradores presumiram que fossem naturais. Os registros mostram que a maioria de suas descobertas foi descartada quando retornaram para casa, rotulada como exageros ou erros decorrentes do cansaço. Entre esses exploradores, alguns se destacaram. Eles esboçaram formas repetidas que viram perto dos penhascos ocidentais da montanha. Cada um descreveu duas serpentes entrelaçadas circundando um círculo oco. A mesma imagem apareceu em vários diários escritos com anos de diferença por homens que nunca se encontraram. Historiadores observaram posteriormente que o desenho se assemelhava a antigos símbolos de guarda ou proteção, embora ninguém pudesse explicar por que ele apareceu no Sinai. Alguns arqueólogos sugeriram que poderia representar os picos gêmeos da montanha ou um antigo emblema usado por tribos primitivas do deserto. Outros, porém, acreditam que isso representava algo muito mais profundo, um aviso para se manter longe do que jazia abaixo. A referência mais antiga a esse padrão vem de um viajante italiano esquecido chamado Matteo de Rossi, em 1693. Ele registrou que havia comprado uma pequena placa de cobre de comerciantes beduínos enquanto viajava pela península do Sinai. A placa, segundo suas anotações, era coberta por delicadas gravuras de linhas e espirais que desciam para a terra sob uma montanha que os habitantes locais chamavam de Semente de Fogo. De Rossi acreditava que se tratava de um artefato simbólico, possivelmente criado pelos primeiros monges cristãos. Ele o enviou a Roma para estudo, mas nenhum registro do próprio artefato jamais foi encontrado. Apenas seus esboços e descrições escritas sobreviveram. Séculos depois, pesquisadores que examinavam os arquivos do Vaticano redescobriram as anotações de Dom Rossi. Ao compararem seus desenhos com imagens de satélite modernas, ficaram impressionados com a semelhança. O padrão espiralado que ele descreveu correspondia à mesma região que agora apresenta anomalias térmicas inexplicáveis nas montanhas. Quando sobrepuseram digitalmente o esboço dele a uma imagem térmica, as espirais alinharam-se perfeitamente com os pontos quentes registrados na base sul do Monte Si. Para muitos parecia traçar um caminho descendente, uma rota que levava diretamente para baixo do mosteiro de Santa Catarina. Alguns especialistas consideraram isso uma coincidência, mas outros acharam impossível ignorar. Os historiadores começaram a reexaminar os antigos mapas dos exploradores e perceberam que, sem entender o que haviam encontrado, esses viajantes poderiam ter documentado a primeira evidência de uma estrutura feita pelo homem, enterrada nas profundezas do Sinai. As serpentes, o círculo e as espirais podem ter sido marcadores simbólicos deixados por culturas antigas para alertar ou guiar. A descoberta reacendeu antigos debates sobre se os segredos da montanha eram inteiramente naturais ou resultado de um projeto deliberado. Pela primeira vez, as histórias fragmentadas do passado começaram a se alinhar com os dados do presente. O que antes era descartado como lenda, começava a se parecer com um mapa esquecido para algo oculto no coração da montanha. Se essas pistas fossem reais, somente a tecnologia moderna poderia confirmar o que as gerações anteriores apenas imaginaram quando as máquinas examinaram o interior da montanha. Em 2018, uma expedição conjunta chegou à Península do Sinai, no Egito, sob o pretexto de um levantamento geológico de rotina. Na realidade,
a missão da equipe era muito mais ambiciosa. Pela primeira vez, egiptólogos, engenheiros e físicos trabalhavam juntos para explorar o que havia sob o próprio Monte Si. O grupo incluía especialistas do Egito, da França e do Japão, cada um trazendo tecnologia capaz de enxergar o interior da Terra sem perturbar um único grão de areia. O objetivo era simples: determinar se os estranhos tremores, as assinaturas térmicas e as antigas marcas indicavam a presença de algo construído nas profundezas da montanha. A operação começou perto do mosteiro de Santa Catarina, cujo acesso havia sido cuidadosamente negociado por meio de canais religiosos e governamentais. As paredes do mosteiro forneceram a base perfeita para os equipamentos da equipe. Usando um radar de penetração no solo, os cientistas enviaram ondas de rádio potentes para a rocha matriz e registraram seus reflexos. Inicialmente, os resultados foram banais: densas camadas de rocha, fissuras e pequenos bolsões de areia. Mas, à medida que as varreduras se aprofundavam, as leituras começaram a mudar. Os reflexos passaram a retornar em linhas retas e ângulos retos, formas que a natureza raramente cria. Para verificar as descobertas, a equipe adicionou a tomografia LIDAR e a tomografia MUON à sua análise. O LIDAR utiliza lasers para criar modelos 3D precisos do subsolo, enquanto a tomografia MUON, originalmente desenvolvida para o estudo de vulcões e pirâmides, mede a densidade da rocha utilizando partículas cósmicas. Em poucos dias, os dados combinados começaram a formar uma imagem nítida. Escondida sob a montanha, havia enormes vazios dispostos em padrões geométricos. A maior dessas anomalias estendia-se por quase 50 metros de comprimento, com paredes tão lisas e uniformes que os cientistas tinham dificuldade em acreditar que fosse natural. Segundo os relatos, uma estrutura se destacava das demais. Parecia ter formato retangular e estava enterrada a várias centenas de metros abaixo do mosteiro. Suas proporções eram exatas, seus cantos alinhados com precisão matemática. Formações geológicas são ásperas, irregulares e aleatórias. No entanto, essa cavidade era simétrica de todos os ângulos. Uma série separada de leituras de muons revelou uma rocha mais densa ao redor de seu perímetro, formando o que parecia ser um limite selado. Um físico a descreveu como uma porta cortada de dentro para fora. Os resultados causaram preocupação imediata entre as autoridades egípcias. Assim que a notícia chegou ao Cairo, o governo discretamente impôs novas restrições à pesquisa na área, alegando preservação do patrimônio e a necessidade de proteger marcos religiosos. A equipe recebeu ordens para interromper as operações de campo até que a autorização oficial pudesse ser analisada. Mas, a essa altura, eles já haviam coletado dados durante semanas. Os mapas estavam completos e as evidências eram inegáveis. Alguns membros da equipe continuaram seu trabalho em particular, analisando as leituras muito tempo depois de deixarem o deserto. De acordo com relatos não confirmados, vários especialistas concluíram que a cavidade era precisa demais e profunda demais para ter sido esculpida com ferramentas antigas. O que quer que estivesse enterrado sob o Sinai havia sido selado deliberadamente e deixado intocado por milhares de anos. Para os pesquisadores, a descoberta foi emocionante e perturbadora. A montanha que antes parecia intocável acabara de revelar um segredo que ninguém estava preparado para enfrentar. Os instrumentos penetraram a rocha, e o que encontraram sugeriu que as lendas do Monte Si poderiam ter raízes em algo real. Com as evidências se acumulando, o próximo passo deixou de ser especulação. A atenção do mundo estava prestes a se voltar para um único objetivo: revelar tudo o que a Terra escondia sob a montanha sagrada. A descida ao cofre proibido. Meses após a descoberta da estrutura subterrânea, o governo egípcio autorizou uma missão controlada sob supervisão internacional. A equipe que se reuniu ao pé do Monte Si era diferente de qualquer outra na história recente.
Arqueólogos, linguistas, engenheiros e físicos de mais de 10 nações chegaram sob forte esquema de segurança. Cada movimento era monitorado, cada dispositivo registrado. O objetivo da missão era claro: confirmar o que havia dentro da cavidade retangular revelada pelas varreduras 2 anos antes. Métodos tradicionais de escavação estavam fora de questão. O local era sagrado demais e instável demais para a entrada de humanos. Em vez disso, os engenheiros utilizaram máquinas robóticas avançadas equipadas com perfuratrizes a laser, scanners de solo e braços controlados remotamente, capazes de cortar rocha sólida com extrema precisão. O plano era alcançar a anomalia sem causar nenhum dano estrutural à montanha. A perfuração ocorreu perto da crista sul, em um ponto onde os dados indicavam que a rocha era mais resistente. Durante semanas, a equipe trabalhou sob o calor escaldante do deserto, operando em turnos de 12 horas, enquanto guardas militares cercavam o perímetro. Segundo relatos, a perfuração final ocorreu após 42 dias de cuidadosa execução. À medida que a máquina perfurava a última camada de rocha, os instrumentos começaram a registrar mudanças rápidas. Sensores de pressão detectaram uma queda repentina na densidade do ar, sugerindo que a broca havia atingido um ambiente oco e selado. A atmosfera dentro da cavidade estava completamente intocada, preservada por milhares de anos. A equipe interrompeu imediatamente as operações para estabilizar o túnel. Assim que a abertura foi assegurada, os engenheiros implantaram um pequeno braço robótico equipado com um cortador de plasma para alargar a passagem. Ele se moveu lentamente, removendo fragmentos da rocha até que o buraco ficasse largo o suficiente para a entrada de uma sonda. Após a passagem ser liberada, a equipe baixou um drone controlado remotamente pelo estreito poço. O dispositivo carregava uma câmera de alta resolução, sensores ambientais e equipamentos de mapeamento. Assim que suas luzes se acenderam, a imagem mostrou uma parede lisa de arenito polido à perfeição. A câmera fez uma panorâmica lenta, revelando uma enorme porta esculpida diretamente na rocha. Ela tinha mais de 4 metros de altura e parecia ter sido formada por um único bloco de pedra. Todas as superfícies estavam cobertas por entalhes intrincados. Os arqueólogos no local logo perceberam inscrições em protocínico, um dos alfabetos mais antigos conhecidos, usado no antigo Oriente Próximo. Mas, misturadas a esses símbolos, estavam letras do hebraico antigo, uma língua que se desenvolveu séculos depois. As duas escritas estavam separadas por quase 1000 anos de história. No entanto, ali estavam gravadas lado a lado na mesma porta, uma combinação que deveria ser impossível. Quando a equipe começou a analisar as inscrições, os linguistas relataram que uma seção parecia conter um aviso. Fragmentos traduzidos diziam: "O fogo guarda o que foi dado, não perturbe a aliança abaixo." As palavras geraram tensão entre os membros da equipe. Alguns interpretaram como uma mensagem sagrada deixada por antigos sacerdotes. Outros viram como uma inscrição simbólica destinada a deter intrusos. Mesmo assim, o aviso incomodou a todos. Então, os instrumentos começaram a apresentar mau funcionamento. Os sensores magnéticos da sonda disparavam violentamente cada vez que se aproximavam da porta. As comunicações caíam brevemente e as telas piscavam com estática. Engenheiros confirmaram posteriormente que a interferência eletromagnética vinha de dentro da própria câmara selada. Nenhuma causa mineral ou natural conhecida conseguia explicar o fenômeno. As leituras se repetiam em intervalos irregulares, quase como pulsos. Apesar da crescente inquietação, a equipe decidiu prosseguir. Foi concedida permissão para usar o braço robótico novamente, desta vez para romper o selo. A atmosfera na tenda de comando era tensa. Ninguém falou enquanto o dispositivo mecânico fazia seu primeiro contato com a antiga entrada. Quando a ferramenta de plasma tocou a pedra, o campo magnético ao seu redor aumentou novamente,
distorcendo a imagem da câmera por alguns segundos. Após horas de trabalho meticuloso, a porta finalmente cedeu com um eco baixo que reverberou pela rocha como um trovão distante. Os sensores detectaram uma corrente de ar escapando do vazio. A equipe observava atentamente seus monitores enquanto o drone cruzava o limiar. Pela primeira vez na história registrada, a humanidade contemplava as profundezas sob o Monte Si. O que estavam prestes a ver os deixaria sem palavras. Quando as câmeras finalmente mergulharam na escuridão, o mundo testemunhou algo que nenhuma escritura jamais descreveu. O cofre que não deveria existir. O drone robótico cruzou a porta e suas câmeras ligaram. A luz revelou um longo corredor que se estendia para a escuridão total. O ar lá dentro estava parado. Não havia movimento, nem poeira, nem sinal de que algo tivesse entrado ali por milhares de anos. As paredes eram construídas com blocos de arenito que se encaixavam tão perfeitamente que as linhas entre eles eram quase imperceptíveis. O chão era limpo e plano, como se alguém o tivesse polido antes de a câmara ser selada. À medida que o drone se aprofundava, a equipe percebeu que não se tratava de uma caverna ou de uma abertura natural. Era uma estrutura feita pelo homem, construída com uma precisão muito além do que se esperava para a época. Quando a câmera do drone se ajustou, as esculturas se revelaram. Eram diferentes de tudo o que já havia sido encontrado na região do Sinai. As paredes mostravam figuras altas em pé sobre pessoas ajoelhadas. Seus corpos estavam envoltos por anéis que pareciam fogo. As figuras mais altas estenderam as mãos e de suas palmas jorravam estreitos filetes que terminavam em formas semelhantes a tábuas brilhantes. Ao lado dessas cenas, havia outras esculturas, fileiras de estrelas, círculos que pareciam sóis e formas que lembravam ferramentas ou hastes erguidas em direção ao céu. Perto do chão, um painel mostrava uma montanha partida, revelando uma câmara interna. Em seu centro, havia a mesma forma de tablete, desenhada em tamanho maior e com brilho superior a todas as outras. À medida que o drone avançava, a câmara se alargava. Os blocos de arenito eram polidos até obter um acabamento espelhado, e a luz da sonda refletia nitidamente nas paredes. Não havia marcas de ferramentas ou sulcos de cinzel visíveis. As medições mostraram um alinhamento perfeito, preciso em frações de milímetro. A qualidade da construção superava qualquer coisa conhecida entre os construtores antigos. A datação por carbono do material externo indicou que a rocha circundante tinha mais de 3.000 anos, aprofundando o mistério. No centro da abóbada, havia uma estrutura retangular revestida de ouro. A luz refletia em sua superfície, revelando padrões de estrelas e constelações gravados nos painéis. A forma era semelhante às descrições bíblicas da Arca da Aliança, mas parecia maior e mais complexa, construída com um material mais denso do que qualquer coisa vista na câmara. As inscrições esculpidas em sua base não pertencem a nenhuma cultura conhecida. A equipe não conseguiu chegar a um consenso sobre o que era. Um baú, um santuário ou algo completamente diferente. Perto dali, recipientes lacrados estavam empilhados em fileiras, revestidos com resina endurecida. Quando o braço de coleta de amostras do drone roçou um deles, um leve chiado escapou e um traço de gás vazou para o ar parado. Dentro, havia pergaminhos envoltos em tecido quebradiço e fragmentos de tabuletas de pedra com símbolos que brilhavam fracamente sob luz infravermelha. Os cientistas observavam da tenda de controle, em silêncio, enquanto as imagens apareciam em seus monitores, conscientes de que estavam descobrindo algo que talvez devesse ter permanecido oculto. Ao longo das paredes laterais, hastes de metal e formações cristalinas se projetavam do arenito. Elas emitiam pulsos eletromagnéticos constantes que interferiam repetidamente no sinal do drone. As leituras mostravam um ritmo preciso
que os analistas posteriormente compararam a uma transmissão codificada. Testes laboratoriais em pequenos fragmentos revelaram proporções isotópicas não encontradas em nenhum metal conhecido na Terra. Um dos fragmentos liberou radiação de baixa intensidade, o que obrigou os técnicos a interromper a análise e selá-lo por segurança. Seja qual for o material, ele não era originário do Egito. No extremo oposto da câmara, havia um pedestal circular sustentando uma esfera transparente do tamanho aproximado de uma cabeça humana. Ela emitia uma luz azul fria, que mudava lentamente de cor. Conforme a sonda se aproximava, a luz se intensificava e começava a pulsar em sincronia com o sinal elétrico do drone. Os operadores ficaram paralisados, observando o brilho aumentar. Então, sem aviso prévio, a transmissão de vídeo ficou estática. Os técnicos tentaram restabelecer o sinal, mas os monitores só mostravam distorção. Os níveis eletromagnéticos dispararam muito além dos limites de segurança e, em seguida, todos os sistemas da tenda falharam simultaneamente. O último quadro capturado pela câmera mostrou a esfera brilhando em branco, inundando toda a câmara com luz pouco antes de tudo escurecer. O mundo reage ao impossível. Quando as imagens da câmara do Sinai vazaram, o mundo se dividiu quase que imediatamente. Líderes religiosos de diversas crenças afirmaram que a descoberta confirmava o que suas escrituras haviam preservado por séculos. Alguns a consideraram a prova arqueológica mais importante de um encontro divino. Os cientistas não concordaram tão prontamente. Eles alertaram que as imagens deveriam ser estudadas com cuidado e que ninguém deveria se precipitar em declarar a câmara um local sagrado sem uma verificação completa. A tensão entre crença e evidência tornou-se o centro do debate global. Em poucos dias, o governo egípcio reforçou a segurança ao redor do Monte Si e do mosteiro. A área foi declarada zona protegida e de acesso restrito. Equipes civis foram retiradas e o acesso de jornalistas foi negado. As autoridades alegaram que a medida visava prevenir saques e proteger o patrimônio religioso. Relatos não confirmados afirmavam que diversas agências internacionais solicitaram informações confidenciais sobre o que foi encontrado abaixo da montanha. O silêncio repentino no local aumentou ainda mais as suspeitas. Os laboratórios que receberam amostras aprovadas começaram a publicar notas internas. Os resultados não coincidiam. Alguns materiais testados indicaram ter alguns milhares de anos, o que era esperado. Outros pareceram muito mais antigos do que qualquer estrutura humana conhecida. Algumas amostras apresentaram composições isotópicas que não correspondiam à geologia regional. Segundo alguns pesquisadores, um dos fragmentos de cristal comportou-se mais como um dispositivo do que como uma relíquia. Ele produziu um sinal de energia fraco, porém repetitivo. Esse detalhe nunca foi divulgado oficialmente ao público. Nos círculos acadêmicos, um pequeno grupo de físicos começou a comentar discretamente que as leituras da esfera brilhante eram semelhantes aos campos de ressonância controlados estudados em laboratórios modernos. Se isso fosse verdade, então quem construiu a câmara sabia como estabilizar a energia dentro da rocha. Ao mesmo tempo, o Vaticano solicitou formalmente cópias das inscrições. Altos estudiosos islâmicos também analisaram as imagens e observaram que algumas linhas soavam semelhantes às descrições antigas da luz de Alá mencionadas em textos clássicos. Todos queriam que a descoberta se encaixasse em suas tradições. Teorias se espalharam por toda parte. Alguns diziam que o cofre continha as tábuas originais e havia sido selado por sacerdotes antigos. Outros afirmavam que era evidência de uma civilização pré-bíblica que dominava a energia. Um grupo menor alegava que não se destinava ao culto, mas sim ao armazenamento e proteção. No meio do debate, os tradutores divulgaram uma linha completa da câmara interna. Dizia: "Guardem as palavras até o despertar da humanidade."
Essa frase interrompeu a discussão. Isso sugeriu que a Câmara não foi construída para glorificar o passado, mas sim para aguardar o futuro. Seja qual for a verdade, a abóbada sob o Monte Si obrigou o mundo a questionar tudo o que pensávamos saber sobre fé, história e origens humanas. Então, o que você acha que se esconde nas profundezas da montanha? Uma relíquia divina, uma civilização esquecida ou algo que a humanidade nunca deveria ter encontrado? Compartilhe sua teoria abaixo e conte-nos o que você acredita que realmente se esconde sob o Monte Si. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.